Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro 12, A Vida e o Legado dos Apóstolos, do John David Stewart, traduzida e publicada pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai ler sobre Levi Mateus e diz o seguinte sobre ele. Aconteceu num dia tranquilo em Cafarnaum. Jesus viu Levi, o cobrador de impostos, sentado em seu escritório e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Mateus 9:9. Com poucas palavras, Mateus conta o episódio mais importante da sua vida. Ele não o enfeita com termos brilhantes. Não dá qualquer informação ambiental, nenhum detalhe. Houve apenas uma ordem simples e obediência instantânea. Em seus registros dos nomes dos 12 apóstolos, tanto Marcos como Lucas evitam cuidadosamente mencionar a antiga profissão de Mateus. Uma simples declaração de seu nome basta: Mateus. Mas isso não acontece no relato dele. Em sua lista dos 12 apóstolos, ele escreve, em letras bem grandes para todos verem, Mateus o publicano. É como se dissesse, veja o que eu era antes. Todavia Jesus chamou até mesmo alguém como eu. Não se tratava de Levi ter orgulho de ser publicano. Ninguém teria condições de orgulhar-se disso, pois significava que, aos olhos de outros, ele equivalia à escória da sociedade, assassino, ladrões e os rejeitados nas sinagogas. Quando um indivíduo se tornava publicano, seus velhos amigos o evitavam. Ele não era mais recebido com bons olhos na sinagoga local. Quando passava pela rua, tinha certeza de que os transeuntes murmuravam mal, mal, maldições contra a sua pessoa em voz baixa. Os cobradores de impostos eram considerados como os piores patifes. Sua reputação era tão má que o testemunho deles sequer era aceito nos tribunais. Ninguém gostava de traidores, e os judeus tinham os publicanos como a espécie mais baixa de vira-casacas. Eles eram mercenários pagos pelos oficiais romanos. Compravam o cargo de cobradores de impostos por um certo preço e eram comissionados para cobrar uma determinada quantia de tributos fiscais cada ano. Todo o dinheiro recolhido, acima de sua cota, lhes pertencia. Os cobradores de impostos, portanto, lucravam muito, extorquindo mais dinheiro dos contribuintes do que a taxa devida. No geral, não se tratava de uma importância muito grande, mas o suficiente para provocar a ira dos contribuintes que já detestavam o próprio imposto em si. Afinal de contas, tratava-se de um tributo a César e ele afirmava ser um deus. O povo não podia fazer, no entanto, muito a respeito disso, principalmente devido à presença de dois musculosos soldados romanos que assistiam toda a transação. O único recurso era engolir em seco e pagar a taxa. Cafarnaum era um lugar ótimo para a coleta de impostos, pois ficava na movimentada rota comercial que ia da Babilônia para o Egito. Ser cobrador de impostos num local assim dava muito lucro. Levi estava ganhando dinheiro aos montões. Pouco se sabe a respeito de Levi, exceto que trabalhava na coletoria. Marcos registra o fato do nome de seu pai ser Alfeu. Tiago
o menor, era assim chamado para distingui-lo de Tiago, o filho de Zebedeu, cujo pai também se chamava Alfeu. Mateus diz que a mãe deste Tiago tinha o nome de Maria. Ele afirma também que ela possuía outro filho com o nome de José. Tiago poderia ter sido irmão ou pelo menos meio-irmão de Mateus. Isso faria com que Maria fosse sua madrasta. Se isso for verdade, talvez Tiago e sua mãe, Maria, fossem os primeiros a contar a Mateus sobre Jesus. Assim sendo, não seria a última vez que alguém teria ouvido falar de Jesus através de sua família. Eles, quem sabe, lhe descreveram os ensinos notáveis de Jesus, seu poder de cura e seu triunfo sobre a força do mal. De qualquer modo, Levi deve ter pensado muito a respeito de Jesus, para que se dispusesse a segui-lo tão prontamente. Houve muitos, como Levi, que julgaram erradamente que o dinheiro poderia comprar tudo de valor nesta vida. Levi pensou no caso do cobrador de impostos como a porta para o futuro brilhante, mas estava enganado. Em lugar de sucesso, encontrou desilusão e engano. Ele descobriu ter perdido tudo o que havia significado a vida. Seu bom nome, seus amigos, a estima pública, seu lugar na comunidade. Ao invés de juntar-se aos entes queridos, era obrigado a ligar-se a outros da sua espécie. Mateus deve ter compreendido bem o ditado: a miséria se conhece pelos companheiros que tem. Muitos indivíduos haviam desistido de encontrar significado na vida até que Jesus apareceu. Estes estavam vivendo sem propósito e sem esperança até ouvirem o convite do Salvador. Levi foi um deles. A vida se tornara uma rotina monótona de manter-se registros, fazer relatórios e preocupar-se com os deveres de seu cargo. Levi, sem dúvida, pensava em mudar sua situação, mas isso era inconcebível sobre a lei de Moisés. Ela prescrevia que, quando alguém prejudicava outrem, era necessário devolver o que fora tirado mais um quinto, a fim de obter perdão. Devolução mais 20%. Como um simples mortal conseguiria cumprir uma exigência dessas? Levi não tinha ideia de quantas pessoas prejudicara, nem o montante da extorsão. Mesmo que possuísse registro de tudo, jamais teria fundos suficientes para liquidar sua dívida. Ele também não podia saber de que modo Jesus conseguiria fazer qualquer coisa para ajudar. Jesus era santo, enquanto Levi não possuía santidade alguma. Mesmo que Tiago e Maria estivessem certos em relação a Jesus, por que um homem santo como ele iria misturar-se com um cobrador de impostos? Não, o caso de Levi estava claramente fora de cogitação e não podia ser corrigido. Em uma de suas viagens a Cafarnaum, Jesus procurou vários indivíduos que sofriam de paralisia. Ao curar um deles, Jesus usou a frase: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mateus 9:2. Os escribas prontamente condenaram Jesus por blasfêmia, mas o Senhor não se alterou. Pois qual é mais fácil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levante-se e anda? Mateus 9:5. Levi talvez tivesse ouvido falar sobre a comoção causada pela visita de Jesus e refletiu sobre as narrativas de seus milagres. Ele não precisou esperar muito, pois naquele dia outro milagre aconteceu em Cafarnaum.
Quando Jesus passou pela coletoria onde Levi trabalhava, ele parou, olhou atentamente para o mesmo e pronunciou as palavras: Segue-me. Mateus 9:9. Você teria recusado um convite assim? A partir daquele dia, Levi deixou de ser chamado pelo seu antigo nome, passando a chamar-se Mateus, que significava dom de Deus. Jesus talvez lhe disse esse novo nome, como fizera com algum dos outros apóstolos. Sem levar em conta a origem do mesmo, eles simbolizava perfeitamente para Mateus a natureza do seu chamado como apóstolo. Qualquer favor divino que lhe fosse concedido era verdadeiramente uma dádiva. Mateus tinha noção de sua indignidade e quão pouco merecia. Seu nome fornecia uma lembrança constante do significado da salvação pela graça. A primeira coisa que Mateus fez foi convidar Jesus para comer em sua casa. Fazia muito tempo que um homem santo não aparecia ali. Não se tratava de uma visita social, mas de promover uma oportunidade para outros se encontrarem com Jesus. Mateus encheu a casa de hóspedes. Marcos 2,15, Lucas 5:27 a 29. Ele convidou a casa apenas os que aceitariam o convite, pecadores expulsos das sinagogas e outros cobradores de impostos como ele. Os convidados de Mateus devem ter sido um grupo bem pouco à vontade naquela tarde quente em Cafarnaum, pois notou como as pessoas agem à volta de um pecador. Aliás, de um pregador. Elas se comportam do mesmo modo do melhor modo possível. Antes dele chegar, se apressem em esconder qualquer leitura que talvez não quisessem que fosse vista. Tiram o pó da Bíblia da família e a colocam num lugar de destaque. Aquela não era apenas uma ocasião social, mas uma oportunidade para Mateus contar aos outros sobre a sua recém-obtida salvação. Seria bom se todo novo discípulo fizesse o mesmo. O Senhor precisa de mais homens como Mateus, que convidam seus amigos para irem à sua casa ouvir de Jesus. Quando criticado para comer em companhia de pecadores e publicanos, Jesus respondeu aos fariseus com as palavras: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Isso parafraseando as palavras de Miqueias 6, de 6 a 8. Misericórdia quero, e não sacrifício. Palavras assim tinham grande significado para os publicanos. Teria sido melhor para a reputação de Jesus se ele não se associasse com pessoas do tipo de Mateus. Mas, ao agir desse modo, Jesus ensinou uma lição importante. O Evangelho é para os rejeitados e oprimidos. A igreja não aprendeu ainda esta lição. Ela gosta de contribuir seus belos prédios nos pontos em que pode enchê-los com as classes mais prósperas. Ela abandonou a localização nos lugares em que existem cortiços e favelas. Se Jesus voltasse a andar pelas ruas da terra, provavelmente evitaria os prédios suntuosos das igrejas estabelecidas, preferindo dirigir-se aos enfermos do coração, os pobres, os rejeitados, os que não têm amigos. Ele procuraria os doentes que precisam sem falta de um médico. Não se sabe muito sobre o ministério de Mateus. Uma tradição conta que pregou na Etiópia e na Pérsia, outra que fez viagem missionária através da Síria e Macedônia. As igrejas gregas e romanas afirmam ter sido martirizado.
Clemente de Alexandria insistiu que sua morte foi natural. O que quer que Mateus tenha feito durante o seu ministério, uma coisa é certa: quando se entregou a Cristo, levou consigo todos os seus talentos. O cargo de cobrador de impostos exigia muito conhecimento. Mateus estava familiarizado com números e cálculos. Ele possuía a mente aberta, costumava a contar rapidamente. Escrevia fluentemente em grego, pois todos os seus relatórios eram feitos nessa língua. Suas habilidades específicas o destacavam como alguém especialmente qualificado para relatar os eventos do ministério de Jesus. Não é de admirar que fosse escolhido para escrever um relato para o seu próprio povo, os judeus. Os registros de Mateus mostram quase as mesmas coisas narradas por Marcos, mas só eles contêm certas informações adicionais. Ele é o único a contar sobre a visita dos cobradores de impostos com o propósito de receber o tributo dos discípulos. Ele acrescenta a forma como Jesus usou a oportunidade para ensinar a Pedro uma lição valiosa. Mateus 17, de 24 a 27. Também inclui a parábola dos trabalhadores na vinha, dando tanto os detalhes dos contratos de trabalho. Mateus 20, de 1 a 16. Só Mateus conta as minúcias desagradáveis da transação feita por Judas com os principais sacerdotes e anciãos, registrando a quantia exata cobrada para trair Jesus. Detalhes como esses não escapariam à atenção de um ex-cobrador de impostos. Mateus 27, de 3 a 10. Mateus é também o único escritor a registrar a parábola do credor incompassivo. Mateus 18, de 23 a 35. Um servo devia a seu senhor uma alta soma em dinheiro. Por não poder pagar, foi ameaçado de prisão e pediu que lhe fosse perdoada a dívida. Sua súplica foi atendida. Mas esse servo impiedoso recusou perdoar a quem lhe devia apenas uma quantia pequena. Poderia um cobrador de impostos esquecer uma parábola poderosa como essa? Mateus também conta a parábola das bodas do rei. Mateus 22, de 1 a 14. Muitas pessoas importantes foram convidadas para a festa, mas a maioria dos convidados não aceitou o convite. Outros até mataram os servos que levaram os convites. Que ingratidão! O rei enviou então seus servos para convidarem a escória da sociedade para a festa. A parábola termina com as palavras: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele foi também o único evangelista a registrar as mais famosas de todas as palavras ditas por Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, de 28 a 30. Frases deste tipo significavam muito para um ex-cobrador de impostos. Tá gostando de saber sobre a história de cada um dos apóstolos? Então, compartilhe esse vídeo que fala sobre os 12, a vida e o legado dos apóstolos. Se você está com alguma dúvida sobre esse livro, sobre a Bíblia, escreva para mim. Meu e-mail está aí, ronaldozm@gmail.com, está na descrição. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?